Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado comigo já tem um tempinho, e eu senti da parte de Deus de compartilhar, de trazer no domingo sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Antes da gente orar, eu queria que você, na verdade, curvasse a sua cabeça e você colocasse nesse momento diante do Senhor a realidade do seu coração. Se o próprio Deus ele aparecesse para você agora e fizesse essa pergunta que o seu irmão fez para você: como é que você está? Você conseguiria esconder de Deus como você realmente está? Às vezes a gente tenta se esconder atrás de um sorriso, queridos. Ou a gente às vezes tenta se esconder atrás de uma falsa força, fingindo que está tudo bem. Mas se está, glória a Deus. Se não tiver, a gente precisa ser sincero com o Pai. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, o Senhor é aquele que nos conhece, Senhor. O Senhor é aquele que sabe do mais íntimo do nosso coração. E a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, o Senhor sabe tudo ao nosso respeito. E Deus, diante da Tua palavra, nesse momento nós silenciamos as vozes, Pai, do nosso coração, da nossa alma, a nossa própria voz, Pai, para que a Tua palavra ela fale e cale no nosso coração. Que em nome de Jesus ela traga, Pai, confronto, conforto também, se necessário. Que ela atinja, Deus, o mais profundo do nosso ser, Pai. E ela produza aquilo que o Senhor enviou ela para fazer, Pai. Que cada coração, Pai, que os nossos corações estejam completamente abertos. E que a Tua palavra gere em nós, pela vivificação do Teu Espírito Santo, aquilo que só ela pode fazer, Pai. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo, fica à vontade, querido. Que não tenha nenhuma expectativa em mim ou em nenhuma outra pessoa aqui, mas que nossas expectativas estejam completamente em Ti, Pai. Porque se o Senhor não falar, se o Senhor não agir, se o Senhor não ministrar, Pai, é inútil qualquer esforço humano. Me esconda atrás de Ti, Senhor, e que o Senhor ministre os nossos corações. É o que eu Te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra de 2 Coríntios, Paulo ele é bem corajoso no que ele fala aqui. Ele fala sobre desânimo. E se eu perguntar para você hoje o que é ânimo ou o que é desânimo, você saberia talvez responder? Se eu te perguntar o que é desânimo, talvez você diria: desânimo é um sentimento de tristeza, desânimo é uma falta de alguma coisa que me faz chegar em algum lugar. Desânimo, segundo o dicionário, é um desalento, um abatimento, um desestímulo. Talvez nenhum de nós aqui, ou nem todo mundo aqui seja igual. Hoje eu usei o exemplo, vou usar de novo, igual a Adriana, a pessoa que se faz presente. Mas no original desse texto, quando Paulo ele fala, por isso não desanimamos, a palavra desânimo aqui é a palavra estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. O desânimo, na verdade, ele é algo que nos faz parar. Em algum momento de nossas vidas, eu e você, em algum momento já passamos por alguma situação que nos deixou triste, que nos deixou para baixo.
É normal na nossa alma a inconstância. Uma hora está tudo bem, de repente está tudo ruim. É normal isso para nós. Só que o desânimo ele vai muito mais profundo do que simplesmente um mero sentimento momentâneo. O desânimo ele vai num lugar aonde você fica paralisado, aonde você se sente travado. Uma das definições ou uma das consequências do desânimo é a paralisia, o abandono de tarefas, a desistência de sonhos ou projetos. Essa é uma das consequências do desânimo. Quando o desânimo ele entra na vida de alguém, geralmente a pessoa apresenta algo assim. O desânimo ele é uma das armas mais violentas do diabo contra nossas vidas. Em algum momento, talvez você já se sentiu desanimado. Charles Spurgeon tem uma frase que ele fala: o desânimo é uma enfermidade que acomete até os melhores servos de Deus. E Paulo ele começa esse texto com uma afirmação muito corajosa: por isso não desanimamos, pelo contrário. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Qual que é o contrário de desanimar? Manter o ânimo. A longanimidade, o ter um longo ânimo, é um fruto do Espírito. Ou seja, não é algo gerado por nós. Mas você em algum momento da sua vida já fez uma autorreflexão, uma autoanálise e se perguntou: o que me deixa desanimado? Você já parou para pensar nisso? Quais são as coisas, quais são os gatilhos, o que acontece que às vezes eu desanimo? Quais são as circunstâncias que me levam para esse lugar? E na verdade, queridos, as circunstâncias são muitas. Existem muitas circunstâncias que são gatilhos que Satanás ele usa para nos desanimar e, como eu falei, para nos fazer parar, para nos fazer paralisar, para que nos sintamos travados. O desânimo é aquilo que às vezes você sente e eu não quero nem levantar na minha cama. Uma das coisas que nos faz muitas vezes desanimar ou que se torna um gatilho para desânimo é as circunstâncias ao nosso redor. O mundo em que nós vivemos, se nós focarmos os nossos olhos nele, nós acabaremos desanimados. Quando eu digo nós olharmos, nós focarmos, estou dizendo se você ficar colocando a sua esperança nesse mundo, nessa terra, nas coisas daqui, esse sistema que é completamente falido, esse sistema que é completamente sem Deus, se você colocar a sua visão, o seu foco nas coisas dessa terra, você vai desanimar. Nós vemos hoje no mundo esse sistema de injustiça, um sistema que incomoda, a política que está toda bagunçada, a desigualdade que existe em nosso meio, as coisas da terra que não seguem o padrão do céu. E quando nós começamos a reparar, a colocar nossa visão nessas injustiças dessa terra, isso nos leva ao desânimo, porque esse mundo jaz no maligno. Esse sistema, na verdade, não o mundo em si, não é a terra, mas o sistema, ele é um sistema caído. E algumas pessoas, elas usam desse argumento para questionar a existência de Deus. Se Deus existisse, o mundo não estaria como está. Se Deus existisse, não haveria fome. Deus não existe. Se Deus existir, Ele é ruim, porque olha o jeito que está a terra. Queridos, na verdade a terra, o mundo, se esse sistema está do jeito que está, porque os homens não reconhecem Deus como Deus. Essa é a verdade. Se os homens reconhecessem o Senhor, o senhorio de Deus, a divindade de Deus, eles viveriam com mais temor. E quando nós decidimos viver uma vida de forma reta, uma vida correta, é normal que nós enfrentemos algumas tribulações, algumas coisas que nos façam desanimar.
Só que Paulo, no verso 17 desse mesmo texto, ele fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que Paulo está dizendo aqui é: nada do que eu passo nessa terra pode se comparar com aquilo que me aguarda lá. Nada do que eu estou passando aqui pode transformar, ou pode tocar, ou pode mudar o que me aguarda lá na glória. E se eu tiver essa mentalidade, essa convicção, eu não vou desanimar, porque os meus olhos não vão estar nessa terra, mas vão estar naquilo que me aguarda. No verso 18 ele diz: não atendendo nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, uma hora ou outra vai acabar, mas as que não se veem são eternas. Paulo, ele chama essas tribulações, essas dificuldades, os desafios que nós temos aqui nessa terra, ele chama de leves e momentâneas. E se teve um cara que sofreu, talvez depois de Cristo, obviamente, mas se teve um cara que sofreu, foi Paulo, por amor do Evangelho. Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele já reparava o lugar onde ele ia pregar e o lugar onde ele ia ficar preso, porque ele já sabia que eram os dois pontos que ele ia visitar mais. Ele sofreu por causa do Evangelho, mas chegou num ponto em que ele declara: é simplesmente uma leve e momentânea tribulação. As tribulações que nós passamos aqui, queridos, porque decidimos viver diferente desse mundo, vão passar, porque nós estamos caminhando para um outro lugar, para uma outra direção, e que essa seja a nossa mentalidade, para que possamos dizer assim como Paulo: por isso não desanimamos, pelo contrário, que nós nos mantenhamos motivados, animados. Outro ponto que muitas vezes nos desanima: o pecado, ou as propostas do pecado. Talvez quando você se voltou para Cristo, começou a sua caminhada com Deus, você percebeu que as tentações ou as propostas se tornaram mais frequentes e mais tentadoras. E isso é normal, porque Satanás perdeu a sua vida e perdeu para sempre. Só que agora, quando eu decido viver uma vida correta diante de Deus, é normal que algumas propostas se tornem mais frequentes. E às vezes o próprio pecado em si, quando eu coloco muita força para tentar vencer o pecado na minha própria força, na minha própria capacidade, eu gasto a minha energia ali e eu luto contra aquilo ali, e de repente eu tropeço, e quando eu tropeço eu desanimo. Eu não consigo vencer isso, eu não consigo dominar isso, eu não consigo ser diferente. E daí você começa a desanimar e você joga a toalha. Um outro ponto, queridos, é a expectativas, e esse daqui eu tenho que gastar tempo. Onde estão as tuas expectativas? Você já se questionou isso? Onde estão as minhas expectativas? Geralmente a gente vai analisar as nossas expectativas quando algo acontece. Quando algo acontece, é o momento que eu vou parar e dizer: por que eu estou assim? Por que fulano me machucou? Por que eu estou sofrendo isso? E você não vai perceber, mas a sua expectativa estava no lugar errado. Nós vivemos hoje, queridos, em uma cultura chamada cultura da alta performance. Uma era que acaba colocando ou trazendo a atenção para nós mesmos. Essa cultura da alta performance, ela gera uma necessidade de uma autossuperação diária. Você precisa se autossuperar, você precisa ir no seu limite, e quando você chegar no seu limite, você dobra, você vai além, e você não pode retroceder. Eu preciso me superar, porque eu preciso ser sempre alguém melhor, e para isso eu faço o que for necessário, para que eu me torne alguém único, para que eu tenha aquele sentimento de singularidade. E com isso nós começamos a levantar ideais, pessoas que nós admiramos,
E nós colocamos elas num pedestal e dizemos: uau, ele faz isso, e eu um dia quero fazer isso, porque você está com as suas expectativas em algo que ele faz, e você começa a entrar numa rota de comparação. E a comparação é uma das coisas que mais destrói a sua vida. A comparação é uma das coisas que mais vai levar você para o desânimo. Porque a comparação faz você comparar o palco da pessoa com o seu bastidor. Nós vivemos em um mundo hoje das mídias sociais, onde diariamente eu sou exposto a pessoas que eu levantei como ideais. E eu coloco essas pessoas ali num pedestal realmente, eu fico olhando, nossa, como ele faz isso, nossa, como ela faz aquilo. E sem perceber, queridos, você está se comparando e se autodestruindo. Sem perceber, nós estamos colocando as nossas expectativas em pessoas. E você busca os padrões que essas pessoas vivem, você busca fazer o que essas pessoas fazem, simplesmente porque você quer ter um sentimento de singularidade, um sentimento de ser uma pessoa única. Isso traz para nós um alívio à nossa alma. Isso nos leva a um lugar de procurarmos uma identidade no lugar errado. Essa busca por uma aprovação. Quando eu coloco as minhas expectativas em alguém, na verdade eu estou buscando aprovação. Eu estou sendo refém de aprovações. Eu estou colocando a minha esperança, eu estou dizendo, eu preciso me tornar alguém eu preciso adquirir uma identidade na minha própria capacidade. Queridos, em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus falando, você precisa se autossuperar. Você precisa ser sempre melhor. Em nenhum momento Deus mandou você fazer isso. Não. Deus mandou a Cristo. Porque Ele sabia da nossa incapacidade. Ele sabia que nós não conseguiríamos sozinhos. E obviamente eu creio que você precisa, o que eu estou dizendo para você, eu creio que nós precisamos viver em uma constante melhora. A Bíblia fala que a vereda do justo é como o clarão da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só que entenda uma coisa, esse crescimento só é real na nossa vida porque nós estamos ligados à figueira, à videira, que é Cristo. Só é possível viver uma vida em crescimento se estivermos pegando os nutrientes dele. Isso não vem de nós mesmos. Isso não vem de uma autossuperação, de uma auto-melhora. Isso vem porque Ele habita em nós. Porque nós somos seus ramos. E nós pegamos os nutrientes, aquilo que precisamos dele para crescermos. Mas se eu tiver com as minhas expectativas em outro lugar, será que eu estou realmente ligado nele? Será que eu estou realmente enxertado nele? Se eu estou com as minhas expectativas nele, por que eu estou desanimado? Aonde você tem colocado as suas expectativas? Qual é a identidade que você tem buscado para si mesmo? Deus nunca nos chamou para esse lugar, queridos, de comparação. Deus sabe muito bem quem você é. Ele sabe muito bem quem você é. O profeta Isaías, ele fala, vejam, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão. Deus está falando isso sobre você. Deus está falando isso sobre você, igreja. Ele conhece você. Você não precisa provar nada para Ele. Existe, além de uma expectativa, quando a gente coloca em pessoas erradas, às vezes a gente coloca uma expectativa grande em nós mesmos. E nós acabamos entrando em uma rota de eu preciso ser algo, eu preciso fazer algo para alcançar a Deus. Eu preciso fazer tudo certo para que Deus possa ouvir as minhas orações. Se hoje eu fiz tudo certinho, então no final do dia eu vou poder orar e eu vou poder sentir a presença de Deus. Nossa, mas de repente hoje eu caí e eu já não sou mais digno de vir diante de Deus. Expectativas nos lugares errados.
A Bíblia fala que acheguemos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Quando a Bíblia fala isso é interessante, porque quando fala de trono, geralmente fala de julgamento. Mas o texto ele continua, a fim de que encontremos graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Existe um lugar, queridos, onde nós somos levados a receber um novo ânimo. Um lugar onde eu deixo de lado as expectativas erradas e eu começo a alinhar a minha expectativa no lugar certo. Qual que é o segredo para não desanimar? Você sabe qual que é o segredo para não desanimar? Mantenha os seus olhos em Deus. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus, porque é Jesus quem sabe quem você é. Quando eu falei sobre expectativas, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala, a igreja de Corinto começou a criticar e a caluniar Paulo, porque Paulo, eles falaram, Paulo, você abandonou a gente. E isso, eles começaram a rotular Paulo de coisas, começaram a ofender Paulo, começaram a trazer uma identidade que não era de Paulo, e Paulo ele escreve na sua primeira carta assim, no entanto, pouco me importa se sou julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois embora eu esteja consciente de que nada há contra mim, a minha consciência está limpa, nem por isso eu me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo aqui é, eu não estou preocupado, Coríntios, com o que vocês pensam ao meu respeito, eu não estou nem mesmo preocupado com o que eu penso a meu respeito, mesmo que a minha consciência está limpa. A única opinião que me preocupa é a opinião dele a meu respeito, porque a opinião dele a meu respeito é o que define quem eu sou. Isso não significa que a gente precisa se colocar em um lugar de orgulho, que ninguém tem voz na nossa vida. Isso significa que nós não podemos permitir que os outros definam a identidade que Deus somente pode definir ao nosso respeito. Irmãos, a sua identidade está em Cristo, não está em um ideal terreno. A sua identidade está em Cristo, não está no seu status social. A sua identidade está em Cristo, não está na sua profissão, não está nos rótulos que você procurou para si mesmo. Se você continuar olhando para isso, você vai desanimar. Só que lembre de algo, mantenha os seus olhos em Jesus. E na verdade esse ponto aqui, ele abrange todos os outros, porque se eu começo a reparar muito as circunstâncias desse mundo, eu estou tirando os meus olhos de Jesus. Se eu estou tão preso às propostas do pecado, e isso me faz parar, é porque eu estou tirando os meus olhos de Jesus. Se as minhas expectativas estão no homem, sejam em mim, sejam em outras pessoas, eu estou tirando os meus olhos de Jesus. Se eu estou me comparando com outras coisas ou pessoas, eu estou tirando os meus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus, querido, porque somente assim nós não vamos desanimar. O coração de Paulo não estava mais nessa terra. Às vezes a gente vive aqui como se a gente fosse realmente viver para sempre, e a gente faz planos, a gente projeta coisas, e como se a gente fosse realmente viver a eternidade aqui. E Paulo, ele está dizendo, eu não mantenho os meus olhos nas coisas que se veem, nas coisas palpáveis, porque tudo que eu posso ver, tudo que é palpável vai passar, mas aquilo que não se vê, a glória que ele me prometeu, e a glória que eu vou desfrutar, essa é eterna. Essa ninguém mexe. Irmãos, essa é a nossa esperança. Você talvez esteja aqui, você entrou talvez por aquela porta e você se sentindo desanimado. E por isso que no início eu pedi para que você apresentasse diante de Deus essa realidade, porque, queridos, Deus sabe como você está. Só Deus sabe como você se encontra. Só Deus sabe como você chegou aqui.
Só que essa palavra também, além de um encorajamento, ela também é um alerta. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Jesus é quem te conhece. Jesus é quem sabe a tua identidade. É Ele que te chama, e Ele te chama de filho. Ele te chama de filha. Você não precisa tentar fazer tudo certo na sua própria força para Ele te reconhecer como filho. Não, Ele já te chama como filho. Você está nele. Por isso que o Pai te aceita. Você está nele, por isso que você já tem uma identidade. Você não precisa ficar correndo atrás de ser alguém, você já é. Você já é. E a sua identidade está escondida nele. Quanto mais você olha para Ele, mais você sabe quem você é. E você não precisa de mais nada quando você descobre isso. Você não precisa de mais nada. Viver nesse mundo cansa, irmãos. A forma como esse mundo está caminhando cansa. A forma como nós estamos vivendo muitas vezes aqui, e toda vez que nós tiramos os nossos olhos de Cristo e começamos a reparar em todas essas outras coisas, nós estamos nos cansando. E de repente você vê, meu Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado dessa terra, eu estou cansado das coisas que eu faço, eu estou cansado do meu trabalho, eu estou cansado eu não tenho mais motivação, eu abandono projetos, eu não concluo o que eu começo, eu estou cansado, Deus. E você começa a se ver perdido, e quanto mais você busca algo aqui, quanto mais você busca ser alguém aqui, mais você se perde, porque você só vai encontrar isso em Jesus. E quando a gente reconhece que está cansado, existe um lugar onde os nossos ânimos são renovados. Existe um lugar onde encontramos descanso, e esse lugar é uma pessoa. Esse lugar está aqui nessa noite. Irmãos, talvez o louvor pode estar tomando posição. Talvez você esteja realmente cansado, ou se sentindo desanimado, ou você está percebendo que você está se comparando, ou entrando por uma rota de expectativas no lugar errado, e isso está te levando a um lugar de cansaço, um lugar de se cansar. Ele fala em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você está cansado de carregar fardos, é porque você não trocou seus fardos com Jesus. Deus nos chamou, queridos, para sermos indesanimáveis. Deus nos chamou, assim como Paulo declarou ali, por isso não desanimamos. O que leva um homem, Paulo, estando preso, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele estando preso, falando para uma igreja que estava livre, dizendo, alegrem-se no Senhor. Novamente eu repito, alegrem-se. Ele estava preso, mas ele não estava mais nesse lugar, a mente dele não estava mais nessa terra. Ele vivia por algo muito maior, algo que não poderia ser preso por correntes. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Querido, coloque o seu coração diante de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez essa palavra foi para você, mas deixa eu falar. Eu não estou preocupado se essa palavra foi para 100, para 200 ou foi para 1. Porque se essa palavra foi só para uma pessoa aqui dentro, entenda, se você fosse a única pessoa pecadora no mundo, ainda assim Jesus viria e sofreria tudo o que sofreu, simplesmente para te salvar. Então entenda o quanto Ele te ama e o quanto
as tuas ou a minha, as nossas expectativas precisam estar nele. Apresente nesse momento o seu coração, entenda uma coisa: existe um descanso. Existe um descanso, existe um lugar para ter as suas forças renovadas. Existe um lugar para ter as suas forças renovadas. E esse lugar está aqui nessa noite, esse lugar se chama Jesus.